Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Reforço Escolar Matemática. Esse é o nosso desafio de número 52. Vamos falar sobre função quadrática, tá? Vamos fazer uma análise do gráfico até a expressão analítica, que é definida por f de x é igual a x quadrado mais bx mais c, quando a sua função é completa. Temos então o canal aqui Reforço Escolar Matemática, a página do Facebook, tá? E nesse vídeo vamos tratar de alguns tópicos essenciais. Não vou falar em tudo sobre função quadrática, porque isso levaria um bom tempo para que nós possamos ganhar habilidades matemáticas sobre esse assunto. Mas aqui eu já vou trazer uma ideia, eu acho que interessante, que vai possibilitar você a criar suas próprias funções, a pegar uma malha quadriculada, um papel quadriculado e criar suas funções com perfeição, tá? Tende fazer suas análises com o gráfico. Vamos aqui então entender esse desafio, né? Temos então um plano cartesiano definido por x e f de x igual a y, tá? Temos o eixo da ordenada por x e temos o eixo das abscissas por y. Temos que lembrar também que quando A ele é maior que zero, vamos ter uma concavidade voltada para cima. E quando A é menor que zero, vamos ter uma concavidade voltada para baixo. Lembrando que todas as funções que a gente vai criar aqui, o delta ele vai ser maior que zero, tá? Quando nós criarmos aqui, isso quer dizer o que, professor? Que vai ter duas raízes reais e diferentes, tá? Vamos criar funções com essa característica aqui. Até nós podemos criar com o delta igual a zero, quando ela vai existir uma raiz ou duas raízes reais iguais, tá? Até nós podemos fazer isso. Mas não vou entrar nesses detalhes, vou tentar explicar de uma forma que fique bem mais compreensível para você. Primeiro, vamos pensar em dois pontos aqui. Tem o 1 e o 1, 2, 3, 1, 2. Aqui e aqui vai ficar o meio, certo? Temos o 1, o 3 aqui e o 5, tá? Não vou colocar o 2 e o 4. Temos 1, 3 e 5. Vamos definir a parábola como a raiz sendo 1 e 5, tá? Vou definir minha parábola como, primeiro, eu vou usar o A maior que zero, então minha concavidade vai ser voltada para cima e vai existir um ponto mínimo dessa minha parábola. Vamos definir assim. Vou usar uma outra cor aqui, um vermelho, e aqui eu vou apagar para não ficar outra coisa. Aí, temos a nossa parábola definida com raízes 1 e 5, tá? Aqui eu já posso estabelecer uma ideia, que seria essa. Eu ia ter que o x igual a 1 e o outro x igual a 5. Eu ia passar para o outro lado com o sinal trocado, os dois. Aí eu fico com a multiplicação entre eles. X menos 1, que multiplica x menos 5. Por incrível que pareça, essa multiplicação nós considerando A igual a 1, com a concavidade voltada para baixo, nós vamos encontrar o valor da expressão analítica. Esse produto notável aqui, f de x, vai ser a expressão analítica que vai definir esse nosso gráfico aqui, tá? Esse nosso gráfico que vai ter o seguinte resultado: x ao quadrado, aí eu vou ter x vai ser menos 5x, aí eu vou somar com menos x, então vai ser menos 6x, menos, primeiro eu faço com esse, aí depois quando eu fizer com esse vai ficar menos x, que vai somar com menos 5x, aí vai ficar menos 6x, então eu vou fazer o produto lá, vai ficar mais, menos vezes menos, mais 1 vezes 5, 5, tá? Então essa é a nossa expressão que vai definir esse gráfico, tá? Quando A é maior que zero. Professor, se eu quiser agora fazer o inverso, tá? Por isso que eu falo, vamos pensar agora. Eu vou colocar um roxo aqui.
Se eu quiser pegar esses mesmos pontos como os pontos da nossa parábola, definidos como raízes, e eu quiser transformar ele com a concavidade voltada para baixo, o que tinha que ser feito? Vamos. Deixa eu só apagar aqui. Seria isso, a concavidade voltada para baixo. Era preciso aqui, pessoal, simplesmente eu ia considerar a multiplicação de todos os elementos por menos 1. Eu ia inverter esse gráfico. É muito interessante essa análise. Se eu fizer a multiplicação desse menos 1 por todos os elementos, vai me dar uma outra expressão analítica, cujo gráfico vai ser voltado para baixo, a concavidade, porque o A vai ser menor que zero, tá? Isso a gente vê bem explicitamente em um software conhecido como GeoGebra. Você pode baixá-lo gratuitamente. Eu aconselho você que estuda matemática, baixar o software GeoGebra, tá? Para estar fazendo análise de gráficos. Principalmente você que já está no nível superior em matemática, ou ainda não ingressou em nível superior em matemática, até está no ensino fundamental ou ensino médio. Você pode fazer algumas análises até de sistema, é interessante. Software GeoGebra, você pode baixar na Play Store. Então era isso, pessoal. Aqui eu não vou fazer análise do ponto máximo e mínimo. Eu quero dizer para vocês que se você escolher o 3 como sendo raiz, ou escolhe o menos 3 como sendo raiz, e o menos 2 como sendo raiz, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que x mais 3 multiplica x mais 2, tá? Isso aqui vai gerar uma forma analítica que me dá um gráfico de uma função. Então, eu vou ter que considerar o A. Se eu quero que essa função tenha ponto, né? Se eu quero que a função seja a concavidade voltada para baixo, eu vou ter que considerar que multiplico por menos 1. Se eu quiser que essa função ela não tenha ou tenha a concavidade voltada para cima, eu vou considerar multiplicar A por 1, tá? E existem alguns casos que o A ele vai ter que ser multiplicado por números maiores, tá? Isso é quando a gente coloca um fator comum em evidências. Às vezes dá para colocar em uma função. Você coloca os elementos, divide todos por um valor em evidência. Mas aqui vamos ter basicamente o x ao quadrado. Depois vamos ter o mais 2x. Depois mais 3x. Depois vamos ter o mais 6. Aí eu vou definir como já f de x igual a x ao quadrado. Somo aqui mais 5x mais 6, tá? Essa é a forma analítica de uma função que tem o x1 ou x2 aqui igual a menos 3 e o x2 igual a menos x1 igual a menos 3, x2 igual a menos 2, tá? Se você fizer o gráfico dessa função aí, ou você jogar no software que eu estou te falando, que é o GeoGebra, você vai encontrar um gráfico com o ponto aqui será basicamente essa aqui é a ideia. Eu gosto de explicar isso porque fica muito bom o entendimento sobre função. Vamos aqui. Agora, se eu esticar aqui, ó, eu sempre gosto de fazer minhas próprias funções. Às vezes eu preciso calcular a área de um quadrado, por exemplo, e a área desse quadrado é determinada por o gráfico aqui, ó. Vamos imaginar, temos um quadrado 3 por 3 aí, e a área dele pode ser determinada por uma parábola que corta aqui, ó. Nesse seguinte formato, vamos imaginar, não tá bem. Seria isso, mais ou menos isso, tá? Seria determinar a área dele de acordo com a distância dos pontos aqui. De acordo com a distância dos pontos máximo do x aqui. No caso aqui seria, eu teria 1, 2, 3, 4 e seria 5. Aí eu ia ter x menos 2 multiplicado por x menos 5.
tá? E eu vou considerar a concavidade voltada para baixo, o meu A, como sendo menos 1. Se a concavidade for voltada para cima, fica positivo, tá? Aí eu já encontro o meu f de x da seguinte forma. F de x é igual... Eu teria que a distância aqui seria a área do quadrado, né? Essa distância aqui. Porque a ideia principal da função quadrática ela é usada em muitos problemas que envolvem área. X ao quadrado, o resultado seria menos, eu vou somar, ó, 7 será menos 7x, e aqui eu vou fazer o produto com menos, vai ficar mais 10. Agora, se eu multiplicar tudo por menos 1, eu vou ter que f de x é igual x menos x ao quadrado mais 7x menos 10, tá? Seria essa a forma analítica desse tipo de gráfico aqui, com 2 e 5 sendo as raízes, né? Quando eu igualo f de x a zero. Pessoal, então foi isso aí mesmo que eu tentei passar para você, que é para você escolher dois valores quaisquer como raízes e depois fazer suas próprias funções, tá? Multiplicando os produtos entre elas. Ok? Espero ter ajudado. Qualquer coisa deixe aí nos comentários, pessoal. O que você está achando dos vídeos aqui no canal, tá? Vamos fazer um canal Reforço Escolar Matemática para todos que tiverem acesso da melhor forma possível, tá? Eu estudo matemática praticamente todos os dias, gosto de matemática e espero contribuir para o aprendizado de vocês que acompanham aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.